E aí, moçada, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, os tipos de bacias hidrográficas que nós temos em nosso país, beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre o que é hidrografia, cursos de rios, né? E assim sucessivamente, beleza? Espero que gostem dessa aula. Vamos lá, um abraço. Então vamos nessa, pessoal. Primeiramente, aquele que não pode faltar para começar bem a aula, para falar um pouquinho de hidrografia aí, né? O de sempre, o salve, salve, o matinal, para dar aquela empolgada aí, para espantar um pouco do frio. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês, temos uma ótima aula, saudade de vocês. Foi muito bom ver o rosto aí da geral, né? Bem legal. Muito obrigado por comparecerem à aula aí. Vamos nessa, então. Professor, na íntegra, deixa assim mesmo. Vamos lá, então, moçada. Então, valendo. Vamos nessa. Então, seguinte, pessoal, falando um pouquinho sobre hidrografia, né? Sobre bacias hidrográficas também. Então, vamos começar a dar um parecer. Eu priorizei explicar como funcionam as bacias hidrográficas. Porque as características de cada bacia hidrográfica, nós vamos falando, tá? Mas só que elas têm todas no livro de vocês, tá? Mas nós vamos falar, vamos explicar, contar um pouquinho sobre as principais, né? Mas só que eu acho que é mais importante você entender a estrutura de uma bacia hidrográfica, que gera muito, 90% para mais dos exercícios, são baseados nisso aí, né? Na estrutura da bacia hidrográfica, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente isso e depois os tipos de bacias hidrográficas nós vamos fazendo um comentário. Cada uma delas, principalmente, né, aquelas que forem mais importantes. Então, vamos nessa. Pessoal, destaque aqui para vocês, ó. A bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem, que é um nome que o pessoal também pode usar, já é um nome um pouco mais técnico, menos popular do que bacia hidrográfica, né? Ela reflete o lugar onde tem o curso da água, aonde a água passa, onde a água permeia, tá? Por onde a água forma o leito do rio. Muitas vezes devido ao seu relevo, também é importante isso. A quantidade de chuvas, né? A água da onde ela pode estar saindo, ela pode vir, essa água do derretimento do gelo, pode ser de uma nascente, enfim, até sair dos seus afluentes e chegando no seu rio principal. A bacia hidrográfica sempre vai receber o nome do rio principal, então é importante que vocês entendam isso. Vamos lá. Os tipos que nós podemos ter de bacias hidrográficas, só para vocês entenderem. Então, para vocês tomarem nota aí. Importante. Cursos fluviais de rios, né? São correntes de água que se deslocam por canais permanentes e definitivos. Então, assim, a água sempre vai escorrer por aqueles canais por onde ela já passou. Nós temos rios que às vezes secam e temos rios que ficam para sempre, né? Ficam para sempre com água ali. São os permanentes, os perenes ou os temporários, tá? Mas só que isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Então é importante que você entenda o que são os cursos fluviais. É o lugar por onde sempre a água vai passar. Joia. Outra característica importante são as nascentes, pessoal. Nascente é o ponto, geralmente, né? Geralmente é o ponto mais alto, óbvio, por uma questão de gravidade, aonde vai ter o início do rio e é onde a água ela vai aflorar ou ela vai começar. É a partir dali até a foz, que é o final do rio, que nós vamos ter o processo todo do curso do rio, o curso fluvial. Joia? Então, nascente é fácil, beleza? É onde o rio nasce. E foz, geralmente se situa no mar ou no lago ou também em outro rio. Por exemplo, a foz do rio Tibagi não é num lago, é no rio Paranapanema. E aí, a água que cai do Tibagi no Paranapanema vai no rio Paranapanema até o rio Paraná e deságua no rio Paraná também. Então, é um rio desaguando no outro rio. Nós temos essa possibilidade de um rio desaguar em outro e nós temos a possibilidade do rio desaguar no mar, do rio desaguar, desculpa, também em lagos, tá? O rio desaguar no mar, por exemplo, um dos mais famosos que nós temos aqui no Brasil é o Rio São Francisco. Ele deságua entre Alagoas e Sergipe, a foz do Rio São Francisco. Fica ali perto da cidade de Piaçabuçu, perto da cidade de Penedo, né? Perto também do lado de Sergipe. Essas duas cidades são em Alagoas.
Do outro lado do rio, você olha do outro lado da margem, assim, você tem a cidade de Neópolis também. Então, são cidades turísticas que o pessoal faz passeio de barco, é bem bacana, assim, o esquema, tá certo? E eles aproveitam da foz do rio, que geralmente a foz do rio é onde se depositam todos os sedimentos, beleza? Então, todos os nutrientes também acabam por ali. E o encontro do Rio São Francisco com o mar realmente é muito bonito, é um dos lugares mais bonitos, inclusive, do Brasil. Chama Delta do São Francisco, beleza? Mas só que lá é uma mistura, né? Tem hora que a foz do rio é em delta, tem hora lá que a foz do rio é em estuário. Nós já vamos ver isso aí, o que é delta, o que é estuário, tal, bonitinho, né? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, ó, estuário, composta por uma única saída, quando o rio deságua em um único canal. Bom, quando você tem intensidade muito forte, aqueles canais que se formam no final do Rio São Francisco, que nem eu estava falando para vocês, eles são levados pela água do rio e também pela água do mar. Aí a foz do Rio São Francisco, ela fica única. É muito legal isso. Então tem dia que você vai lá, tem época do ano que você vai lá, que está a foz em estuário. Aí também acontece em épocas do ano, né, quando você tem menos quantidade de chuva na nascente, no percorrer do Rio São Francisco, a foz fica em delta, porque ela vai formando como se fossem canais, né, para você ter a saída de água para o oceano. Então, foz em estuário é quando a água vai direto para o próximo ponto dela, quando a foz ela deságua de um canal único, de uma forma única. Foz em estuário é quando ela tem várias saídas. Quando você mistura os dois tipos de foz, como é o caso do Rio Amazonas, o Rio Amazonas ele tem parte foz em estuário, parte foz em delta, né? Lá é misturado para sempre, uma foz mista que o pessoal chama, tá? Também é muito lindo. Um dos resultados desse canal, para vocês terem desses canais, né? Para vocês terem uma ideia, é a ilha de Marajó. É uma ilha que é, por exemplo, ela tem 12 cidades dentro dela, certo? E para você percorre dentro dessa ilha, é uma ilha bem pequenininha, né? Ela tem mais de 500 quilômetros de estrada asfaltada dentro dela, de tão grande que ela é. E essa ilha foi formada a partir do acúmulo de sedimento do rio Amazonas. Então, você imagina o tamanho do rio Amazonas, o quanto ele é grande, né? Então, nós temos esses dois tipos de deltas, tá? Esses dois tipos de foz, perdão. O em estuário, quando a água vai direto, ela desemboca direto no outro rio, como é o caso, por exemplo, do rio Tibagi desembocando no rio Paranapanema, é foz em estuário, sem problema nenhum, tá? E foz em delta, quando você tem, por exemplo, esse monte de canaizinhos, né? Vai formando sedimentos, vão formando ilhas, aí a água vai saindo por vários canais. Isso aí é em delta. Joia? Elementos da bacia hidrográfica, pessoal, para a gente trabalhar, para a gente poder entender. E aqui eu vou mostrar para vocês a foz em delta e foz em estuário. Então eu vou começar da foz, tá? Foz em delta é esse tipo aqui, ó. O rio ele vem, aí chega aqui, ele tem um canal aqui para sair, ele tem outro canal aqui e outro canal aqui. Isso aqui é uma foz em delta, beleza? Essa foz em delta já tem inclusive vegetação nas ilhas, então significa que é uma ilha fixa. Às vezes você vai ter essa foz em delta com esse monte de ilha formado só por areia, tá? Aí é mais fácil de ser removido. A maré cresceu, deu uma ressaca no mar, leva tudo embora e abre a foz. Foz em estuário é desse tipo, ó. O rio vem e aqui já está aberto de forma definitiva. Aqui nós temos a descrição do que é foz em delta e foz em estuário. Eu vou deixar assim para vocês pegarem um print da tela, que é bem interessante essa imagem ela é bem ilustrativa, né? E aqui ela mostra o que é uma bacia hidrográfica. Vamos lá? Então, vamos nessa, ó. Nós temos aqui as nascentes. Então, a nascente desse rio aqui, vocês podem observar que vem através do degelo da montanha. Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse rio, então, ele tem uma nascente nival, é uma nascente glacial, aquela que vem da neve, do gelo, derretimento do mesmo, tudo bem? E forma aqui o rio. Aqui, ó, nós temos desse lado aqui alguns rios que podem ser formados, podem, né, na imagem não está muito claro, mas eles podem ser formados através de nascente, que é aquele olho da água, aquele manancialzinho que o pessoal chama, tal, cada um dá um nome, mas é nascente o lugar.
E ele vem através de meandros. O que são meandros? Meandros são essas curvas aqui, ó. Meandros, tá? São essas curvas aqui. A bacia hidrográfica é super fácil. Você pega a parte mais alta do relevo, tá vendo aqui, ó? Você pega a parte mais alta do relevo e fecha a bacia. Como que eu fecho a bacia? Toda a água que cair para cá, ó, tá? Ela cai da parte mais alta aqui para a parte mais baixa, ó, da parte mais alta para mais baixa, da mais alta para mais baixa, da mais alta para mais baixa. Toda a água que cair dessa parte, isso aqui é a bacia hidrográfica. Joia? Então, a bacia hidrográfica é como se fosse um funil. Tudo que cai ali é a bacia hidrográfica com o nome do rio principal. O rio principal é esse aqui, ó. Reparem, o rio principal é esse. Então, a bacia hidrográfica vai ter o nome desse rio. É o rio que recebe todos os afluentes e os subafluentes. Tudo bem? Afluente é aquele que deságua direto. Subafluente. O sub deságua no afluente, que deságua no rio principal. Joia? Só para vocês terem uma ideia. O rio Tibagi, que é grande, ele é um subafluente do rio Paraná. Por quê? O rio Tibagi é subafluente, porque ele vai desaguar no afluente do rio Paraná, que é o rio Paranapanema. Aí o rio Paranapanema, que é um afluente do rio Paraná, vai desaguar no rio Paraná. Então, rio Tibagi deságua no Paranapanema, que deságua no rio Paraná. Tecnicamente, fácil, tá? Fiquem tranquilos, essa aula vai estar gravada e quem não entender, pega a aula de novo, volta, vai dando pausa, pega anotando, vai fazendo tudo. Tudo bem? Então vamos lá? Próxima coisinha aí para trabalhar com vocês, ó. Elemento dos rios. Então isso é importante. O rio pode ser classificado de acordo com o seu regime de águas. Então agora nós vamos falar o tipo de rio que nós vamos ter, tá? Regime pluvial, quando as águas são provenientes majoritariamente da água das chuvas. Então, quando as águas vêm principalmente das águas da chuva. Nós temos o caso do Rio Negro, né, que é um dos afluentes que, na confluência do Rio Negro com o Rio Solimões, forma o Rio Amazonas. O Rio Negro, inclusive, ele passa pela cidade de Manaus. Manaus não tem o Rio Amazonas, Manaus tem o Rio Negro. Tudo bem? É bem interessante. Eu tive a oportunidade de nadar à noite, né, na virada do dia 24, dia 25 de dezembro, no Natal. Eu estava nadando no Rio Negro à noite, cara. É muito estranho, porque a água já é escura e de noite praticamente você não vê nada, né? E lá tem bastante praia urbana em Manaus, é bem bacana, inclusive, tá? Vamos lá. Aqui o 2, ó, regime nival. Regime nival é aquele regime que vem da neve, do derretimento do gelo, tá? Então, ó, quando sua principal fonte de água vem do derretimento das geleiras, geralmente quando você tem nascentes em regiões montanhosas, ou também em regiões mais frias, mais próximas aos polos, tudo bem? E o outro é misto, quando você vai misturar, no caso, como que eu posso falar? Você vai misturar a água que é derretida do gelo com a água que vem das chuvas. É o caso do Rio Amazonas. Por quê? O Rio Solimões, ele é um rio nival. Joia? O Rio Solimões, ele vai nascer na Cordilheira dos Andes através do derretimento dos gelos. Então, o Rio Solimões, ele é mais barrento, ele tem um tom mais laranja, né? Ele tem uma densidade da água diferente e também uma velocidade diferente. Por isso que quando o Rio Negro e Solimões se encontram, que é o encontro das águas, né, eles andam por, às vezes, dependendo do dia, eles andam por 40, 45 quilômetros sem misturar as águas. Por quê? Uma está lá, do Rio Negro, num lugar mais quente, um lugar mais plano, vindo numa velocidade mais tranquila, menos sedimento. Já o do Rio Solimões, ele vem de um lugar mais alto, uma água que vem com mais velocidade, portanto, levanta mais barro, fica uma água, uma cor mais laranja, uma cor mais barrenta, né? E é muito interessante, porque as águas demoram para se misturar e os caras param o barco entre as duas águas, beleza? E fica, eu quero pescar peixe de couro. Geralmente, o peixe de couro fica na água barrenta, e os caras vão lá para a água barrenta, no mesmo barco. O cara fala, não, eu quero peixe de escama. Aí ele joga para pescar na água do Rio Negro, né? Aí ele pega peixe de escama.
dá essa diferença, inclusive, na hora da pesca, cara. É sensacional. A água barrenta, ela traz muito aqueles jaú, aqueles bagres, né? Aqueles peixes maiores, assim, nesse estilo, tá certo? Então, é muito interessante isso aí, tá? Lembrando que, tendo dúvida, ao final da aula vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Fechou, moçada? Vamos lá. Maiores rios e bacias hidrográficas do mundo, pessoal. Logicamente que eu ia trabalhar isso com vocês, eu não ia deixar vocês na mão quanto a isso. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, maiores rios do mundo. O Amazonas, fica na América do Sul, 6.868 quilômetros. Esse valor é um valor oficial, tá? Mas só que aí a América do Sul, principalmente ali o pessoal do Peru, o pessoal do Brasil, eles questionam e falam que é 7.300 quilômetros, mas independe de ser 7.300 ou 6.800, nós somos o maior rio em extensão, joia? O segundo maior rio em extensão do mundo é o Rio Nilo, tudo bem? Aí, ó, o outro rio que também é grande em extensão, que é o terceiro maior rio em extensão, que está na China, atenção, é o Yangtze Kinyang, tá? Esse aqui é o rio onde você vai ter, por exemplo, uma grande produção de pérolas, né, que os caras conseguem produzir, eles fazem plantação de ostra, o nome é esse mesmo, tá? Não estou errado, é plantação de ostra, aí eles vão colocar um grãozinho de areia dentro dos brotinhos pequenininhos, filhotinhos de ostra, eles colocam um grãozinho de areia ali dentro, para ser a sujeira, aí as ostras vão fazendo as pérolas, e eles conseguem pegar e produzir pérolas. É um negócio fantástico, assim, né? É um negócio de outro planeta. E o outro rio que nós temos aí é o rio Mississippi, Missouri, tá? Que fica nos Estados Unidos. Reparem que todos esses rios, os maiores, né, os 4 maiores, eles têm na casa de 6.000 quilômetros, joia? Então, são rios muito grandes. Gente, 6.000 quilômetros. Eu não sei se vocês estão tendo dimensão do que é isso. Você, para atravessar o Brasil de norte a sul, de ponta a ponta, em linha reta, é quase 4.400. É 4.370 e poucos quilômetros. Mas quase 4.400. Vamos arredondar para 4.400. Olha o tamanho do rio Amazonas. É maior, é quase você vai, atravessa o Brasil e volta até a metade. Esse é o tamanho do rio quando você estica ele. Por que ele é tão grande? Ele vem fazendo os meandros. Meandros são aquelas curvas, né? Eu estava mostrando para vocês. É um rio cheio de meandros, cheio de curvas. Tudo bem? Agora, olha aqui que interessante. As maiores bacias hidrográficas do mundo. Então, ó, quando eu falo de rio, é o comprimento do rio. Quando eu falo de bacia, olha as maiores bacias hidrográficas do mundo. A Amazônia, né, a bacia amazônica, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem uma dimensão, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tá? A bacia amazônica, ela está no Brasil e mais nos países vizinhos. São 7 países vizinhos que fazem parte da bacia amazônica, tá? Ela não fica só no Brasil. A diferença é que 70% dela, quase 70% da bacia amazônica está dentro do território brasileiro. Só essa diferença, tá? Bom, a primeira bacia é a amazônica, depois a do Congo, na África, né? Aí vem a do Mississippi, depois vem a bacia platina, que pega Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Joia? Nós vamos estudar ela em separado, porque essa aí vale a pena a gente entender um pouquinho sobre ela. Joia? Tranquilo? Bom, então nós temos outros rios aqui, e eu vou chamar a atenção para vocês desse aqui, ó. Olha o rio que era o segundo em extensão. Olha só o tamanho da bacia hidrográfica. Não é pequena, mas só que reduz bastante para quem é o segundo em extensão, né? O Nilo, ele vem o quê? Para 2.800.000 quilômetros quadrados. Fica uma bacia restrita, é uma bacia magrinha, assim, ela parece uma tripa, né? Quando você olha, assim, o perfil da bacia do Rio Nilo. Joinha? Tranquilo? Então, partiu. Olha aqui, ó. As maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? Então, vamos mostrar para vocês nesse mapa, o que eu vou destacar para vocês, ó, é que está separado aqui pelo continente, para ficar mais fácil. Então, na América, você vem aqui observando, eu vou até deixar assim para vocês pegarem um print, ó. Pega um print da tela aí, que é interessante esse aí trabalhar também, tá? Nós temos aqui a bacia platina e aqui a bacia amazônica. Compara o tamanho delas. Olha aqui a bacia do rio Mississippi, a número 4, ó.
4, Mississippi. Dá uma olhada no tamanho dela, certo? Se você comparar as demais bacias do mundo, você fala assim, nossa, professor, mas, né, a bacia de Obi, por exemplo, que fica aqui na Rússia, ela também é relativamente grande. Ela é relativamente grande, ela só tem um problema. Ela fica num lugar que é de difícil acesso para você usar água. E boa parte do ano ela está congelada, certo? Congelada mesmo, gelo, beleza? Aqui você tem água superficial. Por isso que o Brasil é o país no mundo, ó, repara, o Brasil, ó, pega aqui o território brasileiro, só com essas duas bacias, ele é o país do mundo com maior quantidade de água superficial. Né? Nós vimos na aula anterior. Né? Se você fizer um aspecto contando com chuvas e etc., o Brasil passa de 20%. Né? Ele contando com chuva. Se você não contar com chuva, aí fica naquela dinâmica entre 14% a 17% ali da água superficial da Terra. Beleza? Só dentro dessas duas bacias nós temos muita água. Se o mundo inteiro não tivesse essas bacias e a gente permanecesse com essas duas, nós teríamos aproximadamente 1/3 da água do mundo. Daria para sustentar a população do planeta, ainda assim, tendo só essas duas bacias hidrográficas. Traduzindo, é muita água superficial. Muita água. A gente não pode perder esse tipo de água. Joia? Água superficial. Porque água subterrânea, nós também temos muita água subterrânea. Vamos lá para a próxima? Hidrografia brasileira, obviamente, né, como prometido, eu falei para vocês, vou destacar algumas características que são bem importantes das nossas bacias hidrográficas. Vamos lá? Quase todas exibem regime pluvial, grande influência das águas das chuvas nas cheias, no verão, e nas vazantes, que é quando o rio dá uma diminuída no leito dele, ele fica mais seco, vamos por assim, que é no período do inverno. Então, eu destaquei isso para ficar fácil para vocês. Olha, eu peço muita atenção de vocês nisso. Olha aqui para mim, ó. Quase todos exibem um regime fluvial. Pluvial, desculpa. Pluvial. Gente, preste atenção. Por favor. Nós dependemos da água da chuva. Então, não dá para retirar uma floresta que faz chover no Brasil mais de 50% das chuvas que nós temos. Mais de 50% das chuvas que nós temos vem da floresta amazônica. Não dá para tirar a floresta amazônica. Então, esse negócio, mas por que não pode tirar a floresta amazônica? Agora vocês estão sabendo mais um motivo, né? Por quê? Mais de 50% das chuvas que acontecem no território brasileiro acontecem devido à floresta amazônica. A evapotranspiração da floresta, ao calor que tem lá, que é extremamente úmido, que enche de massas de ar úmida, mesmo dentro do continente, e faz chover, principalmente na região Nordeste, Sudeste e Sul do país. Tudo bem, pessoal? Então, sim, a floresta amazônica interfere no nosso regime de chuvas. Nosso, que eu falo, Brasil como um todo. Então, fica aí meu alerta. Vamos lá. A maioria dos rios são perenes. O que são perenes? São permanentes. Não secam no período da vazante. O período da vazante é o período do inverno, quando reduz a quantidade de chuvas. Apenas alguns rios são intermitentes. Intermitentes são temporários. São aqueles rios, né? Nós temos uma concentração de rios temporários aqui na região Nordeste, tá? São rios que secam, eles desaparecem. E é interessante porque aqui no Nordeste eles se adaptaram tão bem que, como fica ali de 6 a 8 meses esses rios temporários sem funcionar, né? Porque daí não chove no sertão nordestino, não é o caso aqui do litoral, mas lá no sertão tem bastante rio temporário. Aí, como não chove, o que acontece? O leito do rio fica lisinho. Eles usam de estrada. Eles saem de uma cidade para outra, entra no leito do rio, vai pelo leito do rio, chega em outra cidade que é mais próximo. Né? É muito interessante esse mecanismo. E aí, quando começa a chuva, beleza. Né? Eu tenho até eu mostro sempre no terceirão, tem até umas fotos que na beira dos rios tem placa de trânsito, tipo assim, curva, limite de velocidade, dentro, no leito do rio, do lado, assim, né, na beira do rio,
porque as pessoas no período de seca andam dentro do rio. É sensacional, cara. O negócio é massa pra caramba. Vamos lá. A foz das bacias brasileiras, né? Majoritariamente, elas são na forma de estuário. Lembra estuário? Desembocam num canal só. Então, a maioria das foz aqui no Brasil são desse porte. E aí, não menos importante, né? Os rios planálticos. Por quê? O relevo que predomina no Brasil é o relevo planáltico, tá? Com desníveis acentuados. Desse modo, o Brasil dispõe de um elevado potencial hidráulico. Atenção, o Brasil dispõe disso porque o nosso relevo é íngreme, mas nós temos a maioria desses rios nesse relevo íngreme vindos de água das chuvas. Atenção, água das chuvas. E a maioria das águas das chuvas nossa, a maioria das águas da chuva depende da floresta amazônica. Beleza? Então vamos lá. 80% da energia elétrica no Brasil, em média, tem período do ano que é menos, tem período do ano que é mais. Então, 80% é a média, tá? 80% da média energética do Brasil vem dos recursos das hidrelétricas. Joia? Então, vem da água, da força d'água. Joia? Então, vamos lá. Brasil, bacias hidrográficas. Dá uma olhada nesse mapinha, que bacana. Vamos lá. A maior bacia hidrográfica do mundo. Repara que os rios, ó, aqui está limitado só no território brasileiro, tá? Mas reparem que os rios que vêm para a Amazônia, eles nascem fora também. Joia? Então é importante que vocês entendam isso aí. Beleza? Então vamos guardar isso aí. Vamos guardar com muita força. Olha aqui a bacia hidrográfica amazônica. Moçada, mais de 28 mil rios na bacia hidrográfica amazônica. Presta atenção no número, 28 mil rios. Só com a bacia hidrográfica da Amazônia, o Brasil já tem o maior número de rios do mundo. Só com a bacia hidrográfica amazônica. Imagina que nós temos todas as outras. Joia? Então, interessante. Bom, aqui, ó, é a foz mista que eu falei para vocês. Ó. Aqui ela sai em delta, e pelo lado de cá, aqui é a ilha de Marajó, que eu falei para vocês, que dá para ir lá visitar, é muito bacana, tá? E aqui a foz em delta, que nós temos, a foz em estuário, que é quando sai direto para o oceano. Joia? A cidade de Belém, no Pará, ela fica aqui, ó, cadê? Deixa eu achar. Ela fica aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó. Bem bonitinha aqui, assim, ó. Ela não fica necessariamente no litoral aberto, ela fica dentro da foz. Joia? Bom, nós temos aqui, para destacar para vocês também, ó, a bacia do rio Tocantins-Araguaia. O rio Tocantins é esse, e aqui é o rio Araguaia. Eles se juntam, e neles nós temos uma das principais usinas hidrelétricas do Brasil, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil em produção de energia, inclusive, tá, pessoal? E fica na região aqui do rio Tocantins-Araguaia, na bacia deles. Então, essa bacia também é bem importante. Aqui, nós temos um pedacinho de uma bacia chamada Bacia Platina. Repara, só o pedacinho da Bacia Platina que está no Brasil, né? É todo esse pedaço rosa aqui que nós temos. E dentro da Bacia Platina, nós temos aqui essa região achurada que vocês estão vendo, aqui é o Pantanal, essa região achurada. Então, dentro da Bacia Platina, nós temos aqui também a planície pantaneira, só para vocês terem uma ideia de como ela é importante. Então, outra bacia hidrográfica importante, a amazônica, a do Tocantins-Araguaia, aqui é a bacia hidrográfica Platina, que é muito importante também, tá, pessoal? E nós temos outra bacia hidrográfica importante, que é a do Rio São Francisco. Olha o Rio São Francisco, ele nasce aqui em Minas Gerais, tudo bem? Próximo ali da fronteira com São Paulo, com a cidade de Franca, tudo bonitinho. Aí ele passa ali pela Serra da Canastra. Na Serra da Canastra tem a primeira cachoeira do Rio São Francisco, chama Cascadanta, tá? E aí ele vai atravessando Minas, atravessa a Bahia, ele vem aqui na divisa com Pernambuco, com a Bahia, né, que fica Juazeiro e Petrolina, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro na Bahia, passa ali por Piranhas e vem embora, né? Até a divisa com Sergipe, Alagoas e Sergipe, e desemboca aqui, ó, onde eu estou parando o ponteiro. Opa, deixa eu parar o ponteiro. Onde eu parei aí o laser para vocês.
tá? A ponteirinha laser. Essa é a foz que eu comentei no início da aula, que é linda, maravilhosa, show de bola e que todos precisam conhecer. Então, essas são as principais bacias do Brasil, tá? A bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia Platina. Dentro da bacia Platina, nós temos a bacia do Paraguai, né? Que também fazemos parte, mas ela é uma subbacia, porque ela está dentro da bacia Platina. Joia? Essas são as bacias mais importantes que nós temos. Tudo bem? Tranquilo? Professor, Manda. desculpe interromper, mas você pode voltar no slide que veio antes desse do mapa? Que eu não consegui tirar. Lógico. Volto sim, aqui, ó. Eita, voltei muito? Não, voltei não. Aí, aqui, ó. Pronto, obrigada. Imagina. Tem alguma dúvida? Aproveita e perguntar, gente. Vamos perguntar. Tá sossegado por enquanto? Eu vou mostrar alguns tipos de rios, então, aqui para vocês. Olha só. Pessoal, esse é um rio temporário, tá? Ponte sobre o rio Piranhas. Olha o tamanho da ponte, pessoal. 352 metros de extensão. Aqui, ó, se vocês observarem, o pessoal já fez o rio de estrada, né? Que liga essa cidade até uma próxima que vai para lá. E a estrada, ela passa por baixo aqui também. Então, é muito interessante, né? Aqui é o rio Amazonas. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós fizemos uma viagem, vamos dizer assim, pelo rio Amazonas, foi bem interessante, porque olha só a extensão do rio Amazonas. Aqui é um trecho que eles chamam de funil do Amazonas. É quando ele está pequeno, que você consegue enxergar outra margem. Na maior parte do curso dele, você dificilmente enxerga a margem, tamanho, a largura, a espessura desse rio. E formam essas prainhas aqui, ó, que são bem interessantes, né, de você aproveitar. E aqui eu estava numa chuva amazônica, né, você não, repara como fica tudo branco na hora que você está na água ali e tal. Não tem, é interessante porque é uma chuva quente, né, é uma chuva que, lógico, a chuva ela é um pouco mais fresca, mas a água fica quente, o clima é quente, então é tudo diferenciado, tá certo? Aqui, pessoal, é o rio Carapibus, que fica aqui na Bahia, tá? Ele é um rio também, foz em delta, que tem muito mangue nas proximidades. Essa aqui é a galera que estava recebendo a gente aí no rio para mostrar para nós, né? São os amigos nossos, bem gente boa, todos. E aqui, pessoal, é em Boa Vista, em Roraima. Olha só que sensacional. Os rios também pertencem à bacia amazônica, esse rio, tá? Interessante falar isso para vocês. E esses são os aguapés. Por que eu coloquei os Vitórias Régias? Por que eu coloquei essa foto aqui da Vitória Régia? Eu, particularmente, como não sou biólogo, eu não sabia que a Vitória Régia era fixa no fundo. Ó. Repara, a água é tão transparente que você enxerga que elas são fixas no fundo. Eu achava que era uma planta que ficava boiando, que tinha uma raizinha embaixo, né? Dentro da minha leiguice, assim, vamos dizer. Tá certo? Então, vamos lá que vai dar pé aqui. Aí, ó, olha só como que a água é transparente por baixo. Ó, isso aqui é o rio, tá? Esse rio, Cauamé, ele fica próximo a Boa Vista, tá? Ele fica numa estância lá que você pode ir lá, passar o dia, se paga super caro. Acho que na época há 2, 3 anos atrás, nós pagamos, acho que R$2 para entrar para passar o dia. R$2, não é nada, é só uma taxa de conservação. É bem bacana, né? Esse aqui, ó, a Laís estava mergulhando, aproveitei para pegar essa foto, é o rio Jequié. Ele dá origem, aqui desse lado de cá, são as dunas de Marapé. É um rio também foz em estuário e ele acaba depositando bastante areia nas suas curvas. Ó, observa, a água é bem transparente, você enxerga o fundo. Aqui é a parte mais funda do rio. Tá? O rio Jequié em Alagoas. Essa aqui dá origem a uma das praias mais bonitas do Brasil, que é a praia, né, Praia de Jequié, das Dunas de Marapé, que chama lá. É bem bacana. Outro rio interessante que nós temos aqui também na região Nordeste, eu gosto muito de destacar, porque geralmente o pessoal fala assim, no Nordeste não tem rio, e aqui o que mais tem é rio na região litorânea, né? Então temos aqui o rio Maraú, que fica na Baía de Camamu,
né? Na Bahia, no estado da Bahia. Então, é a Baía de Camamu, que é a Bahia, é o acidente geográfico, né? Forma um Czão, assim, na cidade de Maraú também, que recebe esse mesmo nome. Aqui nós estávamos andando de stand-up, é um lugar bem tranquilo, bem sossegado para fazer. O Davizão está aqui, ó, né, na prancha. Aqui eu estava ensinando ele a remar. E esse rio, ele é bem tranquilo. Quando você mergulha aí, a água é docinha no período da maré baixa, tá? A água fica doce. E quando a maré sobe, a água fica salgada, parece mar mesmo. E é bem próximo do mar, tá? Aqui é o Rio Negro. Nós temos aqui um boto, beleza? Vários, né, na verdade. E aqui no Rio Negro, nós estávamos fazendo esse passeio, vamos dizer assim, e conhecendo um pouquinho sobre a região, identificando alguns lugares e tal. Esse aqui, ele é um cara da tribo indígena de lá, especializado em fazer o turismo ecológico, que é aquele que não degrada o meio ambiente, não vai fazer mal ao meio ambiente, né, vamos dizer assim. E é bem interessante todo esse procedimento aqui para a gente ter acesso aos botos. Vocês reparem que nós estávamos usando os coletes salva-vidas na altura da cintura. Por quê? O boto, quando ele passa sempre, os vários botos que tem, eles passam raspando na sua perna, eles são bem lisos, né? Para identificar você e tal, para ver se não é ameaça. E no final tem a cauda, que geralmente te derruba, te passa uma rasteira e você pode cair e se afogar. Então, para isso não acontecer, você usa aqui na cintura os coletes salva-vidas. Joia? Então, vamos nessa. Olha o tamanho das Vitórias Régias aqui também, né? Aquelas da foto eram menorzinhas, essas aqui são bem grandes, tá? Nós estávamos num restaurante em cima do rio, um restaurante flutuante esse aqui. Aqui, ó, é a Pratinha, né? Na Chapada Diamantina, quando nós fomos para a Chapada Diamantina, olha só o nível da água. Esse tipo de água aqui cai para a bacia do Rio São Francisco também, tá, pessoal? Aqui é uma caverna com água subterrânea, então você entra aqui, vai nadando na caverna, a coisa mais linda que tem, e olha só a clareza da água, o peixinho aqui atrás, ó, né? Olha como a água é clara, você enxerga o fundo. Isso aqui é uma tirolesa que você faz e, né, cai ali embaixo. A coisa é doida demais. Bom, aqui não podia faltar o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é o ponto, tanto na ida quanto na volta, que nós paramos para dar aquela mergulhada, aquela refrescada, estamos chegando no Nordeste ou estamos saindo no Nordeste, né? O Rio São Francisco, ele é fantástico, ele é uma delícia, né? A água, vocês observem que é bem transparente. Esse tom meio verde aqui da água, ele lembra um pouco a esmeralda. Aí ele era apelidado antigamente com o Rio das Esmeraldas, ou Rio Esmeralda, tá? Por esse tom verde mais da água. E na cidade de Piaçabuçu, em Alagoas. Joia, pessoal? Aqui é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Bom, Rio Negro, dá para ver aqui, Rio Negro. E o Rio Solimões é esse mais laranja, mais barrento, como eu expliquei para vocês. Eles ficam assim, ó, eles demoram para se misturar e vão embora. Repara que aqui, ó, é uma praia que nós estamos ficando no Rio Negro. É interessante, porque você vê do outro lado o Rio Solimões e desse lado aqui você nada no Rio Negro, tá? Aqui é uma foto bem próxima do encontro das águas, joia? Então é bem bonito, cara, o lugar assim, vale a pena dar um mergulho, vale a pena nadar aqui. É um pouquinho diferente, porque como a velocidade da água é diferente, quando você pula ali, você vai virando o corpo, tipo assim, o Rio Solimões te leva mais para um lado do que para o Rio Negro. A velocidade da água é diferente. Aqui dá para a gente observar bem isso, né? No encontro dessas duas águas aí. Joia? Aqui, pessoal, Rio Trairi, que fica no Ceará, na Vila de Flecheiras. Flecheiras é uma vila de pescadores, tá? Se vocês observarem o rio aqui, ó, ele é uma foz em delta. Observem, você tem a deposição de elementos, no caso areia, né, fazendo com que ele chegue no mar por forma de diversos canais. É uma região bem bonita também para se conhecer, é um rio bem gostoso de passar o dia, bem tranquilo, vale muito a pena, tá certo? Aqui a gente estava em cima de uma duna, eu subi nas dunas para poder tirar essa foto, tal, para ficar bem bonita a foto da região aí, foi bem bacana.
Aqui é o Rio Tinto, na Paraíba, tá, pessoal? Esse Rio Tinto, ele também é uma foz de estuário, aquela que vai direto para o mar, e ele tem uma implicação bacana. Nós aqui estávamos atrás dos peixes-bois. Essa região tem muito peixe-boi, muito peixe-boi. Inclusive, tem um lugar onde cuida do peixe-boi, aqui na Paraíba, em Rio Tinto. Aí nós fomos visitar o projeto. E a gente nadando por aqui, os peixes-bois vão passando, né? É muito interessante, é bem bacana, assim, o lugar. Vale muito a pena também o conhecimento desse tipo de rio, assim, né? Dessa forma de rio. A água aqui já é bem salobra, é um estuário bem aberto, então mistura bastante já com a água do mar. É bem interessante. E muito obrigado pela atenção, moçada. Valeu, vou abrir para perguntas agora. Massa, moçada, aula legal sobre bacias hidrográficas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam de perguntar, pode deixar aqui no YouTube, no nosso canal, também fiquem à vontade para tirar as dúvidas, compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui, né, e aproveitar os videozinhos que nós temos aqui. Fechou, moçada? Grande abraço, até mais!